Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos por tudo que Tu és. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de morar num país que ainda tem liberdade para reunirmos e estudarmos a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar esse tempo, que possamos honrar o Senhor em tudo que vamos dizer, em tudo que vamos aprender, em tudo que vamos obedecer. Em nome de Jesus Cristo eu oro, já agradecido. Amém? Amém. Hoje eu quero falar sobre autoridade bíblica. Quantas pessoas já foram para restaurante de, vamos supor, aquela por quilo? Lembra quando começou esse tipo de restaurante? Eu não gostei de forma alguma, eu não queria ver quantos quilos ou quantos gramas eu estava comendo, não. Mas quando você vai para entrar no restaurante, vamos supor, restaurante por quilo e tudo, a comida, tem vários tipos de comida, não é? E aquela comida, todas as variedades, você gosta de tudo ou não? Tem algumas coisas. Quantas pessoas gostam de pimenta? Levante sua mão. Eu gosto. Tá bom, sozinho não, mas com a comida, tá? Quantos gostam de geló? Menos gente, tá? Quantos gostam de verduras em geral, beterraba e tudo? Tem um bom grupo. O Samuel, meu filho, fala que a única verdura que ele gosta é batata. Então, tem várias coisas. Tem pimenta, todas as verduras. Quantas pessoas gostam de carne fígado de vaca? Eu gosto. O jeito que Dona Suzana faz é gostoso e tudo. É bonitinho. Está vendo? Tem coisa. Então, o que você não gosta, você come. Adultos geralmente não. Na mesa do meu pai, eu falo, não pai, eu não gosto disso. Mesmo assim, tinha que comer. Às vezes eu falava com fígado especial. Agora, hoje em dia, eu gosto de carne de fígado, de vaca e tudo. Mas, especialmente, é o jeito que Dona Suzana faz. Mas, naquela época, eu não gostava. Não gostava. Eu chegava e dizia, pai, eu estou cheio, eu não dou conta de comer. Eu estou cheio, pai. Eu não preciso comer não, meu filho. Pai, não precisa? Eu até fiquei assustado. Não precisa? Não, você nem precisa ter sobremesa depois. Ah, não, pai, eu gosto de sobremesa. Não, meu filho, você está cheio, você não aguenta. Passa cachupa, papai. Cachupa é lubrificante que desce tudo, não é? Então foi assim. Bom, sabe o problema que nós encontramos hoje em dia? O povo quer ler a palavra de Deus como come na comida por quilo. Quer escolher o que gosta e o que não gosta. A palavra de Deus que fala que não pode, pode e tudo. Falou que não pode. Eu quero fazer, então. Não, aquela não vou obedecer, não. Eu vou obedecer essa outra norma e tudo. Enfim, nós queremos escolher o que vamos obedecer ou não obedecer da palavra de Deus. E esse é um ato poderia ser até blasfêmia, porque nós estamos negando o poder de Deus na própria palavra de Deus para modificar as nossas vidas. Então, autoridade bíblica, o que é? Essa que eu queria tratar hoje nos minutinhos que nós temos. Vamos imaginar que você é uma pessoa que está lendo a Bíblia nessa forma, ou gosta e não gosta. Às vezes lemos a Bíblia escolhendo o que gostamos e não o que precisamos. Como? Se eu for naquele restaurante, tem batata frita, tem mandioca frita, tem tudo frito e tudo. E tem no outro lado, cenoura, beterraba, alface.
eu tinha de operar de coração, trocar a válvula mitral, colocou um de metal, titânio, eu acho que é. Tudo bem. E eu recebi, o doutor falou que os podes não pode. Sabe, quem operou já sempre tem os podes e não podes. E uma coisa que me alegrou, sabe o que foi? Ele falou, você não pode comer folha verde. Nem alface, não pode. Oh, não. Foi bom demais. Eu não gostei tanto de alface mesmo, então ele me proibiu uma coisa que eu não queria fazer mesmo. Nós não podemos ler a Bíblia assim. Nós temos que ler a Bíblia de forma que não estamos querendo o que queremos, mas estamos querendo o que necessitamos. É um fato na sua vida. Você deve ler, respeitar e obedecer o que a Bíblia ensina. Repito, você deve ler, respeitar e obedecer o que a Bíblia ensina. Não tem outra forma. É isso, dito e feito, é necessário. Se não fizer isso, você não está entendendo nem respeitando a autoridade da Bíblia que tem. Os meus filhos, às vezes falaram comigo, papai, eu não quero fazer tal coisa, ou eu não quero comer isso, eu não quero isso, não quero aquilo. Eu falei, não precisa. Não precisa, não precisa querer, porque o querer é meu, não é seu. Então, você vai fazer porque a casa é minha, a nossa, na verdade. Então, se não gostar, que lá na roça, quantas portas temos todos os anos? 1, 2, 3, 4, 5 portas da nossa casa que pode sair à vontade. Então, se não quiser fazer o meu querer, na minha casa, a porta está na sua disposição. Nós temos de aprender que temos de fazer o querer de Deus. A Bíblia fornece diversos ensinamentos sobre a autoridade que ela possui em relação à fé e à conduta dos crentes. Nós, como os batistas, falamos que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus é inspirada e é suficiente para a fé e a prática. Não falamos mais ou menos desse jeito? Tudo bem. Vamos ver o que a Bíblia fala. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, o versículo mostra que a Escritura tem autoridade divina essencial para a instrução na vida cristã. Ela guia tanto a fé quanto a conduta. Nós já quase temos já memorizado, mas vamos olhar em 2 Timóteo, que é a escola dominical, então vamos ver os trechos e Deus permitindo, eu lembrando, a próxima vez que eu estiver aqui, se tiver oportunidade, vamos continuar a mensagem. Mas hoje vamos fazer o quê? O que vamos? Eu falei com minha esposa hoje, a mensagem hoje é de trem. Sabe como o trem faz? Tem os vagões, não tem? Tudo bem, eles colocam numa certa ordem. E quando precisa deixar os vagões num certo ponto, eles desligam, ou puxa, desliga o último que não vai ficar no espaço, deixa aí e puxa os outros aqui na frente e depois tem aquele outro trilho atrás e vai no ré, entrar lá, desliga os vagões que vai ficar lá e depois volta, liga de novo e vai continuar a sua viagem. Essa é a mensagem hoje. Eu vou até não der tempo. E depois vamos pegar na próxima vez, não tem problema. E se o Senhor Jesus Cristo voltar antes, vamos aprender aos pés dele. E não precisa de aprender nesse pastor fraquinho. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para destruir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quanto das Escrituras foi inspirado? Me diga. Todas. Isso quer dizer
O título aqui não. De Gênesis 1:1 até Apocalipse. Qual é o último versículo de Apocalipse? Não lembro também, eu não lembro também. Vamos ver aqui. Até o final de Apocalipse, todo mundo está curioso e a minha Bíblia não está cooperando comigo. Então, nós vimos que toda a Escritura, então pode tirar uma coisa ou outra, a Escritura, e fala que essa não foi inspirada? Pode ou não pode? Não pode. Até Apocalipse dá condenação para quem aumenta e também para quem tira. No último capítulo, não pode. Toda a Escritura é inspirada. Então, toda a Escritura tem autoridade. Abre na sua Bíblia em Deuteronômio, o capítulo 30. Capítulo 30, versos 19 e 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando os ouvidos à sua voz e chegando a Ele, pois Ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, e a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, que lhes havia de dar. Nós pensamos hoje em dia que nossas ações não têm resultado, mas tem consequências em tudo que a gente faz. Então, temos de organizar a nossa vida. E nota bem, a palavra de Deus aqui em Deuteronômio manda para escolher entre a vida e morte. E é apresentada, enfatizada a importância da obediência da palavra de Deus e suas consequências nas vidas dos crentes. É uma consequência de obedecer ou desobedecer. Eu recebi uma multa essa semana. Eu vou confessar, recebi notícia de 2 multas. De velocidade. Você vai para Brasília, você anda de 100 quilômetros, velocidade permitida, tá? Depois você entra lá e eles têm pardais de quantos? 40. Variável, não é? 60, 40 e tudo. Você fica doido. Se você não veja antes, então levei a multa. Lá em Catalão, maior despesa de Catalão, sabe o que é? Colocar novos pardais. Aqui em Uberlândia faz isso também. Quer fazer mais pardais e tudo. Levei o aviso do multa lá também. Toda cidade é 50. De repente você tem um de 40. Eu não vi. Então levei a multa. Então estou confessando o meu pecado, tá? E tudo bem. Mas cada escolha que eu faço dirigindo o meu carro tem as suas consequências. Eu não posso ir diante da lei e falar, não, mas eu não sabia. Ignorância não é desculpa de desobedecer à lei. Eles não aceitam. Eu não sabia. Isso não dá, não. Você não sabia, meu coitadinho. Tudo bem, a gente entende. Então, só é R$137 para você, tá bom? É assim que fazem. Tudo bem, Deuteronômio, consequências. Agora vai para Mateus 5:14.
Fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade, uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Mateus 5,14, o Senhor Jesus Cristo destaca que os crentes devem ser exemplos de luz e boa conduta, impactando o mundo ao seu redor. Entrando na sua casa, está escuro, você acende a luz, o que acontece com a escuridão? Ela some. Esse deve ser o impacto da sua vida para as pessoas lá fora, quando você respeita a autoridade da palavra de Deus. Agora para Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Pensa bem, ontem à noite nós estudamos sobre o amor. Nosso amor tem de ser para duas entidades. Quais são? Deus e o nosso próximo. Aqui fala, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, e oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, Efésios, esse trecho ensina que a imitação de Deus deve refletir em ações amorosas, mostrando que a fé se manifesta na prática. Olha, nós respeitamos a palavra de Deus, então temos de obedecer os ensinos da palavra de Deus. Bom, deixe-me abrir parênteses aqui. Nós temos de entender que o texto sem o contexto é o quê? Pretexto. Pretexto significa o quê? Mentira. Eu já enjoei de ouvir pastores, talvez tenha o trecho, em vez de explicar o trecho ou o contexto, eles pegam uma frasinha e criam um monte de mensagens sobre aquilo. Errado. Nós temos de ver o contexto e entender o que a Bíblia está ensinando. E hoje eu desafio qualquer pessoa. Nós não temos tempo de abrir todos os contextos, que eu estou citando muitos versículos diferentes, mas eu desafio qualquer pessoa a desmentir o que a gente está ensinando sobre aquele texto. E vai ver que o contexto confirma o que nós estamos ensinando sobre a autoridade da Bíblia. Agora, vamos para 1 Coríntios 14, 37. Vamos começar no verso 36. Fala, pastor, por que 36? Porque o parágrafo começa no verso 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconhece que as coisas que vos escrevem são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Todo mundo fica grudado naquela verso 39. Fala, não, mas pode profetizar ainda. Temos de lembrar que Paulo estava falando quando? A Bíblia estava completa ou não?
Não estava. Estamos lendo um trecho que ele escreveu. Quando a Bíblia foi completa, conforme 1 Coríntios 13, quando a Bíblia estaria completa, então ia acabar com essas coisas de profecia. A razão que Apocalipse proíbe de tirar ou adicionar a palavra de Deus. Mas destaca principalmente verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconhece que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Olha, gente, nós temos de conferir. Por que a gente pede que abre na sua Bíblia? Porque para você ler, se eu citar um versículo sem ler o contexto, você pode, quando eu estou, ou qualquer pregador está falando de outra coisa, você pode ler aquela e conferir que realmente é segundo o que a palavra de Deus ensina. Então, esses trechos mostram a importância da autoridade bíblica em moldar a fé e o modo de viver dos crentes, entregando princípios doutrinários com a prática da vida cotidiana. É nossa responsabilidade. A razão que temos a Bíblia para ler e obedecer. Tiago é um bom livro de ler sobre isso, não é? Que nós temos de ser ouvintes, praticantes e não negligentes. Então, a autoridade bíblica é um conceito central da nossa fé cristã. Nós temos de ler a Bíblia. Eu lembro, eu falei com um casal muitos anos atrás e estava com um conflito e tudo. E eles falaram, o homem ia falar alguma coisa, eu ia citar versículos bíblicos. E depois de um tempo, a mulher estourou de raiva. Ela falou, não, mas cada coisa que a gente fala, o senhor vai citando só os versículos bíblicos. Eu falei, qual é a solução, se não a palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa autoridade. Nós temos de entender que ela é autoritária, por quê? Ela é divinamente inspirada. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, e tem aquela lista de coisas. Então, quer dizer, em toda a nossa vida. Isso significa, embora escrita por autores humanos, foram guiados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro 1, versos 20 e 21, homens santos, inspirados por Deus, escreveram as Escrituras. Então, nós temos uma obra divina nas nossas mãos. Tudo bem, é tradução das Escrituras originais. E tem várias traduções e tudo. Eu sei que a nossa igreja aqui usa principalmente atualizada. Bom, porque eu insisto em pregar do corrigido? Porque essa minha Bíblia que eu uso todo dia, eu ficaria absolutamente perdido no outro. Eu posso mostrar na minha Bíblia que essa Bíblia aqui eu já li 5 vezes. Essa. Então, é costume, e vai me perdoar se eu espero que não dá nada de confusão. Mas essa é a razão, não é desrespeito para o procedimento da sua igreja aqui. Mas a nossa Bíblia é inspirada, é útil para o nosso ensino e tudo. Por isso, ela carrega a autoridade do próprio Deus. Abre agora no Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 21 a 23. Por isso, e na minha Bíblia, sempre quando eu leio por isso, eu sublinho, eu destaco. Porque quando nós lemos por isso, num estudo normal, tem de ler o que chegou antes. Porque ele falou alguma coisa e por causa daquela coisa, eu digo assim, assim, assim. Tá? Então, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, receber com mansidão o quê?
a palavra em vos enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Está vendo? A autoridade da palavra de Deus, até a consequência de obedecer a palavra de Deus. Então, ela tem autoridade e tem a bênção na sua vida. E ela é a norma final de fé e conduta. Os cristãos que reconhecem a autoridade bíblica veem a Bíblia como a fonte definitiva para decidir o que é certo ou errado. Isso inclui ensinamento sobre salvação, comportamento ético, adoração e estrutura da igreja. Então, essa é a razão. Essa razão que nós respeitamos a Bíblia e como uma igreja batista fundamentalista, a razão que a Bíblia é ensinada aqui e a razão que nós temos de ter como propósito viver segundo a Bíblia e não segundo a filosofia dos mundanos lá fora. Eu falo mundanos assim, porque a sua norma, a sua crença é baseado naquilo que eles pensam, não baseado numa autoridade real. E essa é uma doença, uma maldade da nossa época. Nós estamos numa época de pós-moderno. Quer dizer o quê? Antes tinha autoridade na lei, tinha autoridade da Bíblia, tem autoridade de papai, mamãe, tinha autoridade em cima da gente. Hoje em dia é aquela coisa que não tem autoridade mais. Cada pessoa pensa o que tem direito de tudo, menos responsabilidade de obedecer às autoridades. A razão que nós temos os tumultos e tudo no mundo inteiro, porque cada pessoa age segundo o seu próprio pensamento. Meus amados, hoje, vamos respeitar a autoridade da palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus e vamos deixar a palavra de Deus reinar em nossas vidas. Tem certos usos e costumes, talvez, que podemos ter uma ideia assim ou outra e tudo. Tudo bem, se a Bíblia não ensina claramente um certo procedimento, então, e nós temos confiança que não estamos ofendendo Deus, tudo bem. Mas o nosso problema não é de que não entendemos o que a palavra de Deus ensina. Nosso problema hoje em dia é que não respeitamos a sua autoridade, que ela deve e pode, e há consequências se obedecer ou não obedecer em nossas vidas. Amém? Amém. Tem uma pergunta? Pode perguntar qualquer coisa, eu tenho todas as respostas. Qual é a resposta que eu mais uso? Não sei, mas a gente acha a resposta. Amém? Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pedimos ao Pai que o Senhor possa ajudar cada um de nós a obedecer os seus princípios. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Pastor Jamil.